Vamos falar do caso Vitória? Bora. Vamos? Você tá no caso Vitória? Agora, sim. Então, no caso, eu fui convidado primeiro pela Record, né, no pessoal do Balanço Geral, para comentar o caso, inicialmente. Sim. Posteriormente, o caso foi inflamando, né? Foi inflamando pra caramba o caso, até chegar no momento de ter vestígios de sangue, possíveis vestígios de sangue, né, na cena, só que possivelmente foi limpo, ou não dava. Aquele sangue não é tão visível. E aí me convidaram para ver se era possível apresentar um teste de luminol. Né, que é o que eu falo. Hoje, infelizmente, o perito que tem luminol tá ganhando, o instituto lá tá ganhando bem. Porque, infelizmente, é caro pra caramba para você exportar do Brasil. Aí eu consegui uma amostra lá para fazer um teste e mostrar pro pessoal como que é possível. Se esse copo aqui ó, tinha sangue, foi limpo, aí eu pego aqui e faço a aplicação do luminol. É uma reação química que acontece instantânea, apaga as luzes, luz negra, aí se tiver sangue brilha, né? Aí você consegue coletar e analisar lá. Só que infelizmente, né, não foi possível fazer esse tipo de análise naquele momento. Inclusive também eu nem podia, até falei pro pessoal meu, nem traz vestígio para eu analisar não, porque não é assim, o perito oficial ele analisa primeiro. Depois que aquela prova lá foi analisada, aí tem que solicitar em juízo uma contraprova. Aí o juiz tem que autorizar, falou, opa, o Danilo aí, ó, tá no caso agora, ele quer fazer uma análise, mas nesse momento ainda não estava diretamente no caso. Agora eu estou entrando aí, né, pela família, como perito particular, para poder trazer respostas, que é o que a família tem. Falou, meu, não tenho resposta. Tá, eu quero fazer queria fazer a reprodução simulada, não tinha como. Aí estava prejudicada a reprodução simulada, que estava fazendo também. O que é reprodução simulada? Reprodução simulada é aquilo, teve o crime, aí acabou, beleza. Aí os peritos voltam no local, no mesmo local dos fatos, e fazem uma simulação para saber se o corpo poderia ser carregado, né, se o Maico tinha capacidade, né, de carregar o corpo sozinho. Né, aí que você calcula o peso, vê a força do cara, se era possível. Né, aí você começa a fazer a reprodução simulada para você condenar ou absolver alguém. Uma coisa que foi. A gente conversou bastante aqui. O fato dele falar que efetuou disparo nela. Dentro do. Não, disparo não. Foi facada, né? Isso. Facada né? Dentro do carro, no pescoço. Pá. Cara, fala que depois limpou o carro. Cara, eu acho improvável e quase impossível você dar uma facada no pescoço de uma pessoa que é uma área muito vasculada ali. E o cara dentro do carro conseguir limpar o carro para um perito não conseguir achar sangue dentro do carro. A primeira coisa que eu analisei, quando eu estava vendo lá, por enquanto era só comentário, né? Eu não tive acesso a laudos diretamente, só depois que eu fui ter acesso. A primeira coisa que analisaram, só detectamos produto de limpeza. Falou, porra, top. Se detectou produto de limpeza, por quê? Foi limpo. Foi limpo. Mas é o tipo. Aí é o que o perito consegue analisar. Peraí, esse produto de limpeza, ele é compatível com aonde você levou o carro? Porque tem essa questão também. Não é qualquer produto. Deu positivo para. Pode ser detergente, sabão em pó, o que foi? Então, tudo isso é característico para uma perícia também. Né? E o pessoal eu vi que acabou deixando meio que de lado ali. Né, no começo essa questão. Aí depois você fala, não, é porque tinha sangue, né, lavou o carro ali depois e não conseguiu constatar. Só que tem uma questão que a gente fala de princípio de Locard, ou seja, todo contato deixa uma marca. Ou seja, irmão, não tem crime perfeito. Existe perícia mal feita, existe investigação mal feita. Exatamente. Isso existe. Mas crime perfeito, no meu ponto de vista, não existe porque Locard é o pai da perícia, né, que eu falo. Edmundo Locard, ele fala... Todo contato vai deixar uma marca. Então, se teve sangue, vai ter sangue em algum lugar. Porque o criminoso é um ser humano. E o ser humano, ele deixa falhas. Se o ser humano deixa falhas, ele pode ser encontrado depois, essa falha. Essa gota de sangue, esse fio de cabelo, essa impressão digital. Então, quando eu comecei a perceber a quantidade de pessoas em volta desse caso, quando eu estava analisando o carro, falei, já cagaram tudo ali, porque... a amostra já foi, o vestígio já foi contaminado pelo tanto de gente que tinha em cima. Até falei pro pessoal lá, falei, tem um monte de repórter, pessoas aí, tudo assistindo, os peritos coletando, não tá dando espaço pros caras trabalhar, Mas, aí a culpa é do perito depois. Na minha humilde opinião, jamais ele conseguiria limpar um carro 100%, cara,
depois de dar, desferir 2, 3 facadas numa pessoa dentro do carro, cara. Não consegue. Não consegue. Isso daí, pra mim, cai por terra esse fato de que ela foi esfaqueada dentro do carro. Dentro do carro. Pra mim, isso daí cai por terra, cara. Ela não foi dentro do carro, cara. É por isso que aí pediram a reprodução. Eu acredito, tá? Eu vou confirmar isso com certeza essa semana, mas eu acredito que essa reprodução, por exemplo, não foi feita. Tá, deu a facada, mas pra onde que o sangue espalhou? Essa é a primeira questão. Exatamente. Espalhou pro teto? Então, se você tá com o pescoço aqui, quantos centímetros você tá do forro do carro ali? Tem as laterais? Foi coletado o material ali? A primeira coisa que eu perguntaria é, os peritos, eles têm ali os materiais para poder fazer esse trabalho? Primeira questão, que a maioria das vezes não tem. Aí o que acontece? O cara vai coletar com o que tem e aí depois é quebrada a cadeia de custódia. O trabalho do cara não serviu para merda nenhuma, né? Com todo respeito. Eu falo, o pessoal condena muitos peritos do Brasil, mas eu falo, muitos são heróis aí porque, o cara às vezes não tem suporte, é todo mundo em cima atrapalhando, não tem uma luva nitrílica às vezes pra usar, mas a culpa é do cara ali, ele que tá fudendo com a cena do crime. Aí, ó. Tá vendo? Não pise numa cena do crime e nunca mexa numa cena de crime, mano. Senão você pode se complicar.